Esse foi o passo 1. Um texto pequeno, mas tem uma chave aqui nesse texto. Agora, no passo 2, nós vamos ler Levítico 23, a partir do verso 9. Nós vamos dando alguns pulos ali, porque em Levítico 23, Deus está falando de todas as festas. A partir do verso 9 diz assim, ele já falou da festa da Páscoa, dos asmos, das primícias. E agora ele vai falar da festa do Pentecoste. É chamado de primícias também, né? Porque é a festa da semana, 7 vezes 7 semanas, e aí vem o dia 50. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. E aqui é a palavra reshit. Este moverá um molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Todo o povo seria aceito ano após ano, baseado na oferta de movimento dessas primícias. Verso 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Olha o detalhe. O molho das primícias, é claro que teria aí para a representação de 12 tribos, e um cordeiro sem defeito. E um cordeiro de 1 ano, né? De 12 meses. Esse é Cristo. Tanto o cordeiro como as primícias, que é apresentado nesse dia, é Cristo. E aqui está falando de primícias. Jesus não ressuscitou nas primícias? E nós não somos aceitos na base da sua ressurreição? Então ele morre na Páscoa, faz o sacrifício pelos pecados, o Pai aceita o sacrifício, e como prova de que aceitou o sacrifício, para continuar o plano de Deus, ele ressuscita o seu filho. E aí o filho é apresentado para Deus como um cordeiro, sem defeito. E agora ressuscitado, como está lá em Apocalipse, o cordeiro, ressuscitado diante do Senhor. E agora ressuscitado, ele é as primícias. E na base dele nós somos aceitos. Por isso que Deus destaca isso. Vocês serão aceitos. E aí, irmãos, a gente leu do 9 ao 12, né? Verso 15. Agora, após esse movimento do molho das primícias, né? Que apontaria para a ressurreição do Filho, no verso 15 diz o seguinte, contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, 7 vezes 7. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Depois desse terceiro dia no qual o Filho ressuscitaria, teria Pentecoste, não teria? E aconteceu um evento profético no Pentecoste. E as coisas que aconteceram lá no Novo Testamento, elas estão aqui, com alguns detalhes que não aparecem lá. Verso 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas, de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. 2 pães com fermento e são primícias para o Senhor. Já foi, a morte do Filho já foi, a ressurreição também. No dia do Pentecoste, o que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre os judeus primeiramente. E depois, você vai ver lá no livro de Atos, que o Espírito Santo começa a ser derramado sobre os gentios. Judeus e gentios, esses são os 2 pães. Por isso que tem fermento. Porque mesmo o povo recebendo o Espírito Santo, tem pecado dentro de nós que devem ser removidos. E será removidos de uma vez por toda no dia da expiação. Por isso que tem dia da expiação, mesmo depois da Páscoa, mesmo depois das primícias. Olha o verso 18. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros.
Holocaustos serão para o Senhor, com a sua oferta de manjar e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Esse bode de oferta pelo pecado fala do filho. Não dá para explicar aqui o porquê do bode, mas fala do filho. E esses 2 cordeiros é um para cada casa, também fala do filho. O bode é porque Cristo se fez pecado. O cordeiro sem defeito é porque mostra a perfeição dele. E são 2 porque é um para cada casa de Israel. Olha o verso 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias. Nova oferta de movimento. Por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. 49 dias antes, o que era movido perante o Senhor eram as primícias. Lembra? As primícias eram para a aceitação do povo. E o povo participava da Páscoa, que é pão sem fermento. É o filho. Mas o filho faria um trabalho a respeito do povo, judeus e gentios. Então, Deus, 49 dias depois, ele falou das primícias, aonde ele iria pedir, destacando aqui os pontos que eu li, né? 2 pães com fermento, 2 cordeiros e um bode para a oferta do pecado. Então, eu já expliquei essa parte, né? E essa nova oferta de movimento falaria de coisas que iriam acontecer no Pentecoste. Então, o que o povo estava recebendo no Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, estava sombreado aqui, nesses detalhes. Os 2 pães, 2 casas de Israel. Fermento, que há pecado no povo ainda. 2 cordeiros. É porque Cristo é sem pecado, sem defeito, então ele vai fazer, um para cada casa, né? Um para a casa de Israel, um para a casa de Judá, primeiramente, outro para a casa de Israel. Um bode, mostrando que Cristo, sem defeito, se fez pecado por nós. É isso. Aí, o que diz aqui no verso 20 é que esses 2 pães que são primícias para Deus e esses 2 cordeiros, eles são santos para o Senhor e para uso do sacerdote. Como se fosse dizer, judeus e gentios, as 2 casas de Israel serão santas e o sacerdote, que é Cristo, usará eles. Isso que quer dizer. Aí no verso 21 diz, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Então esse é o Pentecoste, irmãos. Olha só como dá para explicar muitas coisas através desse dia. E o interessante é que essas 4 primeiras festas, elas estão amarradas. A Páscoa é uma festa de 7 dias. Antes de acabar a Páscoa, já se inicia todas as outras 3. A Páscoa é uma festa de 7 dias. Ao 3º dia, tem primícias. E aí, nesse dia, começa a contagem das semanas. Então, dentro da linha do tempo da Páscoa, tem asmos, já começa a primícias e acaba só no dia do Pentecoste. Estão conectadas as 4 primeiras festas. E aí Paulo olhava para esse dia do Pentecoste, no qual se derramou o Espírito Santo sobre os judeus, e depois o Espírito Santo testemunhou o seu derramamento do mesmo Espírito sobre gentios, judeus e gentios. Paulo aproveitava todos esses detalhes para pregar o Evangelho. Ele considerava essa festa do Pentecoste uma porta aberta. Vamos verificar isso. Está em 1 Coríntios 16, do 7 ao 9. Ele está para finalizar a carta. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários lá.
No dia do Pentecoste, dia 50, havia uma grande porta aberta para ele. O que ele fazia? Pregava as boas novas, pregava as realidades do Messias e usava o livro da lei. E tinha muitos adversários lá. Quais eram os adversários? Os que iriam se contrapor contra ele, blasfemar, contradizer o que ele falava. Mas, olha só, o dia do Pentecoste. Com certeza ele iria falar do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus e gentios, que era o trabalho dele. Ele iria falar as grandes obras que Deus estava fazendo nos gentios. E iria na festa do Pentecoste, iria mostrar os 2 pães, os 2 cordeiros, os 2 pães como primícias para o Senhor, os 2 pães com fermento, iria contrastar com a Páscoa, iria revelar Cristo com exatidão para todos. Então o passo 2 fechou aqui. Passo 3, festa dos tabernáculos. E ainda continua em Levítico 23. O passo 2 foi dentro de Levítico 23, né? Nós lemos a parte do Pentecoste. Agora o passo 3 continua dentro de Levítico 23, vamos ler a parte dos tabernáculos. A partir do verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Verso 38. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. É o que Deus quis dizer, né? Além de tudo que vocês têm que fazer, vocês devem fazer essas questões da festa dos tabernáculos. Verso 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Ele quer dizer, no primeiro dia e no 8º haverá descanso solene. Verso 39. Ponto importantíssimo. Quando vocês recolherem os frutos da terra, celebrareis a festa dos tabernáculos. 3 vezes ao ano tinha dízimo. Na Páscoa, nas primícias e agora nos tabernáculos. Eles deveriam recolher todos os primeiros frutos, as primícias, e dessas primícias separar a 10ª parte e dar para Deus. O povo fazia isso lá no Antigo Testamento como sombra. A realidade seria que essas colheitas seria o próprio povo ressurreto diante do Senhor, para entrar na festa dos tabernáculos. Eles já estariam recebendo o Espírito Santo, lembra do Pentecoste? Já estariam recebendo o Espírito Santo até chegar o dia determinado. Eu pulei a festa da expiação, porque no dia da expiação não tem entrega de primícias, né? Eu pulei trombetas e expiação e vim direto para os tabernáculos. Aí no verso 40 diz: no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E aí, qual é o ponto interessante aqui do verso 40? É que na festa dos tabernáculos, Deus fala que era para eles pegarem frutos de árvores formosas e também ramos de palmeiras, para a celebração da festa dos tabernáculos, e habitarem em tendas. Agora, entre o dia da expiação e entre a festa dos tabernáculos, o dia da expiação é a 6ª festa, os tabernáculos é a 7ª. Entre esse momento, existe um trabalho que o povo deveria fazer
e que nos levaria a assuntos proféticos no futuro. Olha só esse trabalho. Deuteronômio 16, irmãos, a partir do verso 13 diz assim: Deus vai dar um acréscimo agora entre a festa da expiação e dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Aqui está o acréscimo. Parece não ter nada de interessante aqui, né? Mas vamos ler de novo. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás 7 dias, depois que houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro e o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa do Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, teu Deus, há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos. Pelo que de todo te alegrarás. Verso 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Aí ele vai falar quais são as festas. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mão vazias perante o Senhor, porque Deus abençoa, você vai recolher as primícias e vai entregar como dízimo para Deus e vai se alegrar na festa dos tabernáculos. Tem entrega de primícias na Páscoa, que aqui é chamada de asmo, na festa das primícias, que também é o Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Entendeu? O verso 3 é o principal. Antes de tudo isso, eles devem colher o cereal da eira e do lagar. Então, trigo e uva. Deus vai usar isso daqui lá em Apocalipse. Ainda mais que o dia da expiação fala da vinda de Cristo, quando ele sai do santuário. A festa dos tabernáculos, o estabelecimento do milênio. Então, esse ponto aqui, entre essas duas festas, tem que ter um assunto profético para isso, não é? E Deus não iria deixar de usar. Aí, vamos ver agora esses 2 pontos em Apocalipse. Esses 2 pontos que eu falei, eu quis dizer o Levítico 23, da festa dos tabernáculos, né? Onde o povo entrega primícias para Deus e pega ramos de palmeiras e se alegra perante o Senhor. E esse segundo ponto no qual, depois do dia da expiação, eles tinham ali 5 dias para colher o trigo, para colher a uva e depois celebrar a festa dos tabernáculos. Esses 2 pontos estão em Apocalipse, relacionado com todo o assunto desde o início do vídeo.